que será feita pela professora doutora Érica Cambraia, doutora em Educação Matemática pela PUC de São Paulo, pesquisadora responsável pelo LIPANEMA, Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa Aplicada, Neurociência Educacional, Música e Matemática, professora do ensino superior, pedagogia e pós-graduação da UBM, FASF e INEC, mestre de Ensino em Ciência da Saúde e do Meio Ambiente pela Unifoa, especialista em Pedagogia Terapêutica, Alfabetização e Educação Especial pela Unirio. Pedagoga, psicopedagoga, musicista, especialista em Neurociência Educacional, Unifesp. Então, Érica, é com você, tá? Esteja muito à vontade, seja muito bem-vinda. Obrigada! Bom dia a todos, bom dia esse professorado maravilhoso de Piraí, que eu já conheço, já estive lá, já tive olhinho no olhinho de cada uma e já pude sentir o quanto essa educação é feita por esses professores tão empolgados, e isso foi uma das minhas motivações para estar aqui hoje. Então, primeiramente, muito obrigada aos professores, muito obrigada a toda a equipe da Secretaria de Educação pelo convite da figurinha repetida, que a gente sabe que figurinha repetida é só quando agrada mesmo, ainda mais em tempos de tela. Então, eu fico muito feliz que vocês me convidaram. Ontem ainda estava olhando no Telegram, a Edneia me convidou dia 1º de julho. Aí eu falei, nossa, desde o dia 1º de julho que a gente está preparando com todo carinho essa semana, né, que foi o meu aceite. Então, Edneia, minha querida, também considero minha amiga, já está no grupo de estudo do Mix Potencial, então muito obrigada pelo convite. Glenda, minha amiga de longa... Agora ela estava falando, gente, estava lembrando de quando ela chegou no SEMAI. Eu era coordenadora da sala de recursos. Ela era uma menininha. Aí eu lembro que eu falei, mas que nome lindo! Ela falou, é diferente, toda meiga, toda timidazinha. Eu falei, nossa, seu nome é muito lindo. E ela, aquela menininha de calça jeans, me veio assim na cabeça quando ela me contou que tinha 2 filhos. Eu, nossa, mas não parece que você é muito novinha? E aí a gente começou mesmo essa amizade gostosa, mútua, recíproca de admiração. A Glenda é uma profissional muito séria, muito competente, muito interessada, e isso também nos dá exemplo todo dia. Agradecer o Patrick e a Dalva, que está aí nos interpretando. Então, muito obrigado pelo convite. Saiba que hoje a gente prepara assim tudo com muito carinho, né? Muito simples, mas muito carinho. Acho que isso que move a nossa motivação, que é o que eu quero falar em primeiro lugar, né? Assim, desde o dia 1º de julho que eu tô pensando o que eu vou falar aqui. Já desfiz um monte de coisa. Mas a gente vai andando pelo coração, apesar de não estar aqui vendo vocês, mas a gente volta na memória lá daquele salãozão lindo, com aquele lanche maravilhoso, com aquelas danças que nós tivemos aquele ano, e a gente vai seguindo em frente, porque nós temos emoção, né? E eu gostaria de começar assim pelo tema da semana, né? 8ª Semana Municipal de Educação e Inclusão. Como eu disse, figurinha repetida, se não agrada, não continua. Então já é a 8ª semana, né, que as pessoas se movem em prol dessa causa que é a inclusão. E vocês tiveram uma... Eu tô gaga assim, gente, porque é o pós-Covid, tá? Pós-Covid me deixou com esse problema de fala. Vou buscando, assim, o que eu tenho que falar, então não repare. Conectados por mais inclusão. Quando eu vi aquele sinalzinho de mais, eu falei, gente, isso é coisa do Mix da matemática. Eu acho que isso aí é coisa do Mix da matemática, porque estava lá, conectados por mais inclusão. E aí eu fiquei pensando, o que é mais? Porque quando a gente quer mais alguma coisa, é porque aquilo não está bastando, né? Se eu quero mais
mais comida no prato, é porque o que eu comi não me satisfez. Se eu quero mais uma calça, é porque a minha não tá dando conta, né? E eu fiquei pensando nesse sinalzinho demais. E aí, logo depois, me veio a história da motivação, né? Que etimologicamente, o que nos move a agir? O que nos leva a ficar aqui hoje de frente a essa tela e nos comunicar? O que nos leva a estar na escola, a estar num espaço que é estritamente humanizado, pelo menos até, né, os anos iniciais do ensino fundamental? Acho que ficou comprovado que a gente precisa de olhar e de toque agora pós-pandemia. Comprovado. Quer dizer, não dá, eu tô dizendo assim, que o híbrido veio para ficar. Infelizmente, quem não adotar o híbrido, na minha opinião, vai estar tirando essa oportunidade do aluno público de trabalhar com informatização, que é o futuro. Então, o híbrido acho que veio para ficar. Mas o que nos move a estar buscando com que essa educação volte, né, na parte humanizada, mas de forma diferente? Porque tudo vai ter que ser diferente daqui para frente. Os paradigmas mudaram, né, gente? E aí eu escolhi uma música que eu já havia escolhido lá para Angra e Rio Claro, mas que essa música agora está me vindo tanto na mente, que eu gostaria de cantar com vocês. E a letra é simples, qual é a chave que abre as portas, a gente vai cantar do meu coração. Quais são as chaves? A gente vai ter que pôr assim, porque a letra é da Adriana Arides, e qual é a chave que abre a porta do seu coração? Só que agora a gente vai cantar qual é a chave que abre a porta do meu coração. Enquanto a gente está cantando isso, eu gostaria que vocês pensassem no sentido dessa educação inclusiva. Qual é a chave? O que me move a acreditar nessa perspectiva que todos podem aprender? Aquele meu aluno que tem TEA, que está lá na minha sala ou que está na minha telinha, aquele meu aluno que tem TDAH, que não para um minuto, que mesmo com medicação ele tem as limitações dele, aquele meu aluno que é cadeirante, que para levar no banheiro tem dia que tem que dar banho, tem dia que... O que me move a acreditar? Acreditar que essa educação é possível. O que me move a acreditar de que aquele aluno que tem um desenvolvimento típico e que está indo de vento em polpa, né, pode, e o que tem toda uma especificidade pode também. Qual é a chave? Qual é a chave que abre essa sua empolgação, essa sua alegria, esse seu otimismo, essa sua fé? Pensa nisso que eu vou cantar um pouquinho aqui para vocês. E aí vocês cantam comigo. A chave, qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as insistir
você que tem que abrir o coração, né? Se a gente ainda não está com todo esse encantamento da educação, se a gente ainda não está voltando, apesar dos nossos problemas pessoais, apesar das nossas angústias, mas se eu não estou voltando para o encontro desse menino, eu estou toda arrepiada, para o encontro desses meninos com essa chave, olha, eu digo para vocês que nada vale a pena. Todos esses títulos que a Edneia leu, tudo que eu aprendi, tudo que eu aprendo, porque eu gosto muito de estudar, mas tudo que eu aprendo, nada vale se eu não acordo hoje de manhã e falo, chegou o dia de eu estar como missão, né, passando alguma coisa para as minhas amigas de Piraí. Então, gente, essa é motivação, né, que como a gente já falou, é o que nos move a agir. Essa chave do que eu tenho dentro de mim e acordo e falo, né, cada um na sua crença, mas Senhor, muito obrigado porque eu estou viva, porque eu estou respirando. Obrigado porque eu tenho um trabalho. Obrigado porque eu acredito naquele meu aluno que tem TEA. Apesar de toda a dificuldade dele, eu acredito. Eu acredito sim que ele possa aprender e que ele vá ser uma pessoa digna quando crescer. Então, essa chave é o mais que vocês colocaram ali no tema. Né? Quando vocês falam, né, tirei aqui o papel, conectados por mais inclusão, eu acho que esse mais é essa chave. Eu linkei com essa chave. Né? O que nós temos, que nós podemos, né, estar ampliando essa alegria de viver. E isso tem me preocupado um pouco, sabe? Eu tenho encontrado, assim, às vezes as pessoas na rua, todo mundo muito triste, com muito problema, né? Nós estamos numa fase muito difícil. Acho que mundialmente, mesmo quem não tem problema econômico, mas o problema emocional está instalado. Esses 2 anos praticamente de isolamento, para uns, né, trouxe essa questão do, nossa, que gratidão de tanta coisa que eu tenho, mas para outros ainda não chegou nessa fase. Então, o que eu tenho para começar a dizer para vocês é isso. A emoção, ela nos traz essa possibilidade de estar alterando a nossa atenção, alterando a nossa concentração. E a emoção pode trazer essa chave para a gente abrir todo dia e começar um dia diferente, como se fosse o nosso último dia. Um dia alegre, feliz, que vale a pena viver. E quando a gente vai deitar na cama, a gente fala, nossa, gente, esse dia foi muito bom, foi maravilhoso. E para isso a gente vai ver aí essa música, que é essa ferramenta que nós vamos falar um pouquinho hoje, dando esse apoio. Vamos ver aí um videozinho, né, de um bebezinho que a gente fala bebê, mas ainda não é tão bebê, já é criança, da Ive, cantando para alterar essa atenção. E como a música, eu gostaria que vocês prestassem atenção, como a música pode realmente direcionar a nossa atenção para algo emocionalmente positivo. Então, vou pedir para o Patrick colocar o vídeo da Ive aí, por favor. Patrick? Obrigado. Beautiful, just the way you are. 5, 4, 3, 2, 1. Can you sing Scars to Your Beautiful now? She just wants to be beautiful. She goes. She cries. Hope is waiting for you in a dark. Beautiful, just the way you are. And you don't have to change a thing.
Obrigado, Patrick. Muito obrigado. Essa é uma das chaves, né, gente? Toda vez que vejo esse vídeo me emociono muito, porque a situação do deficiente visual é realmente, hoje no mundo que a gente mais trabalha com a visualização, é muito diferente. Nós trabalhamos aqui em Barra Mansa, no DV, que é o Centro de Atendimento Carlos Campbell. Então, eu lido direto, né, com crianças de baixa visão e cegas, e como o som, como a sonoridade pode organizar essa emoção, em primeiro lugar, e organizar essa cognição. E essa cognição que a gente vai falar agora. Quanto a essa emoção, eu vou deixar para vocês refletirem, né? O quanto a Ive conseguiu superar esse momento de exames e de medo do exame cantando essa música tão linda. E que nós também podemos ser assim. Momento difícil da nossa vida, se a gente canta, a gente supera isso. E o ditado popular já diz isso, né? Quem canta, reza duas vezes. Quando a gente canta, a gente muda o humor. Às vezes, se você está de mau humor, coloca uma música alegre, você muda o humor. E isso é físico. Isso não é papo de vovozinha, é físico. A neurociência já provou, né? Nós temos aí os neurotransmissores, a dopamina, a adrenalina, e quem canta muda, os males espanta. Nós precisamos cantar com as crianças na escola, né? Precisamos fazer da música uma ferramenta de melhoria no nosso emocional. Então, eu vou pedir para a Edneia passar os slides. É isso que nós combinamos, Edneia? Sim. Tá, por favor. Já vou passar. E no final eu tenho uns convites para fazer para vocês também. Então, vamos lá. Esse Mix Potencial é o nome de um livro que eu escrevi, tá, gente? Que é fruto do meu doutorado. E nesse livro, eu costumo dizer que aqui é a tese que a gente acredita, né? Porque, assim, na tese de doutorado, mesmo na dissertação de mestrado, até no TCC, nós temos que estar muito linkados com o nosso orientador. E eu, como orientadora, digo para vocês, é assim mesmo, porque, às vezes, as linhas de pesquisas ou que a universidade propõe enquanto organização pedagógica, os trabalhos têm que estar alinhados. Então, na minha tese de doutorado, eu coloquei muita coisa assim que eu gostaria de ter aproveitado numa linguagem mais simples, para que mais professores pudessem conhecer. E aí nasceu o Mix Potencial. Na verdade, nós já temos até o bichinho 5, Mix Potencial 2, 3, 4, 5, só que para publicar é uma grana, né? Mas um dia, se Deus quiser, a gente vai publicar e vai poder estar dividido com todo mundo. Então, hoje, dia 22 de setembro, muito obrigada. Estamos aqui começando a nossa reflexão. Pode passar, Edneia. Vamos combinar quando eu fizer assim, você passa, tá bom? Senão eu fico falando, passa. Pode passar, tá aí o cartaz lindo de vocês. Né? E assim, algumas considerações. A neurociência é uma área interdisciplinar. O que é uma área interdisciplinar? É aquela que conversa com várias disciplinas. Hoje, o estudo do cérebro está sendo apontado como um dos mais procurados. Porque em todas as carreiras que se fala de relação humana, as pessoas estão buscando saber como esse cérebro funciona. E na neuroeducação não é diferente. Nós temos aí vários cursos, várias possibilidades de estarmos aprendendo e conhecendo um pouquinho mais desse nosso órgão maravilhoso, né, do corpo humano. Então, os novos paradigmas, eu acho que eu também já falei um pouquinho no início, né, dessa educação tecnológica, da questão da tela tá muito forte, de nós estarmos aí quase 2 anos um pouco saturados dessa coisa de tela de
telefone, tela de computador, tela de televisão. Porém, novos paradigmas estão vindo. O que é paradigmas? É aquela rota, né? Um paradigma é uma rota, é uma organização que eu tenho para executar uma determinada situação. Então, tanto a educação inclusiva quanto a educação tecnológica, ela está aí, né, surgindo com os novos paradigmas. E eu tenho certeza que se a gente fosse fazer aqui um bate-papo, né, todo mundo poderia citar pelo menos um novo paradigma. Meu planejamento teve que ser diferente do presencial pro online. A atividade que eu fazia antes, demonstrando para os meus alunos, para eles imitarem na tela, eu não pude fazer, eu tive que descrever. Né? E aí a gente pode listar itens e mais itens que a gente vê que muda o paradigma. E só uma coisinha, esses paradigmas nós temos que estar conversando sobre eles, tá? Não adianta cada um pensar sozinho. Por isso que esse mais do nosso tema, né, do nosso trabalho, Conectados por Mais Inclusão, por isso que esse mais é importante. A gente vai ter que estar conversando sobre eles. E aí eu falo isso em nível de mundo, né, de educação geral. Outra consideração importante é a educação inclusiva para todos, que apesar de nós já estarmos aí no momento histórico de anos de inclusão, a gente sabe que alguns ainda não estão incluídos. Alguns, muitos. Alguns entendidos como muitos, né? E essa perspectiva nós temos a obrigação de ter, porque quando a gente vê, né, num paradigma maior, em termos de Brasil mesmo, de pessoas que a gente pode considerar que deram certo, ou pessoas que estão felizes com a sua carreira, com a sua vida, elas são pessoas que tiveram conhecimento. Né, que tiveram esse conhecimento que nós ofertamos. Então, nós temos que estar pensando em todos, sim. Como eu disse no início, um exemplo é a questão do computador. O menino precisa usar. O menino hoje, que é analfabeto tecnológico, ele vai ter muito mais dificuldade no futuro. Agora, vamos pensar o como, né? Vamos pensar estratégias para isso. Os novos paradigmas vão trazer, com certeza, se Deus quiser. A matemática que continua como a disciplina de maior causa de evasão. E quando a gente olha para a matemática, a gente até chora, né? Eu tive agora acesso aos dados de evasão do ensino médio, né? E 35% dos alunos abandonaram o ensino médio nessa pandemia. 35%. Tem outros dados, outros mapas ali, mas é só para a gente estar clicando que precisa se fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. E aí, já que a gente é dividido em matemática, né, português, a gente ainda é dividido, porque eu também acho que isso no futuro vai mudar, mas a gente ainda está dividido, a gente precisa fazer alguma coisa com matemática. Não dá mais para falar, não, deixa a matemática de lado. Na verdade, a gente precisa fazer a inclusão da matemática. Certo? Quando eu toco, existe uma matemática aqui de tempo. Cada vez que eu toco uma nota e faço um silêncio, é um fenômeno matemático. Eu estou aqui com vocês, existe um fenômeno físico que com certeza engloba toda a matemática para esse momento que está sendo divulgado. Então, essa matemática a gente está precisando pensar ela de outro jeito, junto com os meninos, porque os meninos indicam isso muito, 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 muito facilmente, tá, gente? E outra consideração, que é um negocinho aqui apagou para mim, é a plasticidade cerebral, que eu acho que esse é o grande carro-chefe que toda neurociência é base para a educação atual. Plasticidade cerebral, o que é isso? É uma modificação que o cérebro pode ter conforme os estímulos.
Então, ninguém que nasce de um jeito vai ficar do jeito até morrer. Por quê? Porque o nosso cérebro é plástico, ele se modifica. Quando eu toco para vocês alguma coisa, esse cérebro não é mais o mesmo de antes de eu tocar. Porque existem entradas sensoriais auditivas que vão ativar diferentes áreas do cérebro. Então, esse conceito de plasticidade cerebral, de que o que eu faço com o meu aluno pode e deve modificar comportamentos, o que eu faço com o meu aluno pode e deve ajudá-lo a superar algumas dificuldades, isso tem que estar intrínseco na nossa chave. Tem que ser uma das voltinhas da nossa chave. Porque já está comprovado cientificamente. Antes não era uma mãe que amava o filho que falava, não era uma professora muito otimista, alegre, e, né, igual aquela professora lá do filme, da Noviças Rebelde, que achava que podia acreditar no menino. Não, não é papo só emocional, não. É papo físico. Os exames, imageamento, os exames, ressonância, tomografia, eles já comprovam até 8 anos o nosso sistema nervoso central é formado, e até 8 anos essa plasticidade é muito rápida. Então, o meu menino que tem deficiência visual, se eu preciso estimular o tempo todo a sonoridade. É o que a Ivy aconteceu com a Ivy. A Ivy tem um trabalho de musicalidade por trás dela, que quando ela está com medo, como ela usa, né, o que ela sabe para superar esse medo, ela canta essa música. Então, essa metacognição, esses conhecimentos que nós vamos trazer para os nossos alunos sobre a aprendizagem deles próprios, é que vão ajudar a eles dominarem, eu gosto dessa palavra, dominarem a construção do próprio conhecimento. E esse é um dos paradigmas que a neurociência traz. Tá? E aí, nós temos já alguns chips que nós nascemos com eles. Alguns sistemas, Papai do Céu já colocou lá no ser humano. Por exemplo, imitação da fala. Todo ser humano entre aspas, né, tipicamente falando, tem a possibilidade de falar. Todo ser humano tem as funções matemáticas, que são, a gente vai ver daqui a pouquinho ou algum dia, o senso numérico. Tá? Então, essas funções já estão impressas no nosso cérebro e que nós podemos desenvolver. E aí, esse mix potencial, que é essa proposta, né, é um esquema de corporeidade por musicalidade do cálculo mental. O que nós vamos falar de matemática no mix? Nós vamos falar de cálculo mental. Só que no final, ele vai ter sim a representativa escrita. Então, nós temos aí as etapas, que é a etapa da praxia global, que é essa do corpo inteiro. A praxia fina, que a gente, né, costuma falar de coordenação motora fina, que é essas habilidades mais refinadas do corpo. Essa escuta atenta, que é uma escuta reflexiva e que propicia o cálculo mental. Vejam, se nós não temos como trazer essa possibilidade de silêncio para esse cérebro escutar e calcular, o cálculo mental não acontece. Ninguém consegue calcular com 2 entradas de atenção junto. Então, isso quer dizer o quê? Pessoal, nós precisamos exercitar os nossos meninos a exercer o silêncio. Vou repetir. Nós precisamos oportunizar os nossos meninos a praticarem o silêncio. As crianças não estão ouvindo, as crianças estão muito agitadas. Tem amigos equivocados, achando que estimulação tem a ver com quantidade, achando que estimulação tem a ver com altura, achando que estimulação tem a ver com velocidade, e não é isso. Eu tenho criança com TDAH que não sabe ouvir. Eu preciso ensinar.
Essas pausas que eu estou fazendo, depois do que eu falei, é para vocês ouvirem com o ouvido e com o cérebro. Esse silêncio é importante, é uma parada na minha fala. Precisamos pensar qual estimulação nós estamos achando que é para esse menino. Então, essa escuta atenta aí do nosso esquema, ela é extremamente importante. Aliás, eu acho que é a mais importante. Porque se o menino não ouve, se o menino não se prepara para refletir sobre o que ele está vendo ou ouvindo, ele não consegue proceder ao cálculo mental. Deu para entender? Deu, Edneia, para entender o que eu falei? Deu Tá. perfeitamente. Essa estruturação espaço-temporal e sincronização tem a ver com o ritmo. O que é isso? É a gente mudar, né, o tempo entre um pulso e outro. E esse pulso, quando eu falo dessa sincronização, não é só o pulso de contagem, não. É o pulso da marcha do andar. Né? Vamos aprender a andar mais devagar. Vamos aprender a respirar. Quando a mãe da Ive, que ela começa a cantar rápido, e a mãe faz 5, 4, 3, 2, 1. O que é isso? É a proposta da respiração. A respiração hoje já está comprovada que a respiração é responsável pela velocidade da oxigenação no nosso cérebro. Então, se nós estamos nervosos, qual que é o caminho? 1, 2, 3, 3 vezes. Agora, se eu não sei fazer isso, como que eu vou exigir que o menino faça? 3 vezes. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. No início aqui, eu não estava passando um vídeo que eu tinha separado, eu comecei a ficar agitada. O que eu fiz? Respirei. Falei, não, vamos fazer o nosso melhor. Nós vamos precisar ter essa potencialidade. Porque pode ser que o meu menino chegue na escola, ou que ele esteja atrás da tela, ou que ele esteja na sala de aula, numa velocidade muito grande que ele não consiga fazer essa escuta atenta. E eu, professora, mediadora, a responsável pela sala de aula, a responsável pelo ensino, porque eu sempre digo isso, o responsável pelo ensino é o professor. É lógico que tem hora que as crianças opinam, outra criança é o líder naquela atividade, outra criança é o líder na roda de conversa. Isso não tem a ver com flexibilidade e liderança. Mas o responsável é o professor que tem que saber para onde ele vai. Né? Então, essa estruturação espaço-temporal tem a ver com o ritmo que a gente dá ao andamento de todo o trabalho. Tá? Eu, por exemplo, estou um pouco acelerada aqui porque eu estou preocupada com a questão da hora. Eu preparei um material para 2 horas, mas eu estou vendo que não vai dar tempo. Então, eu que tenho que saber isso. Vocês não têm que saber, não foram vocês que prepararam. Eu que tenho que saber o que é mais importante, o que isso eu não posso deixar de dar, isso eu não posso deixar de falar, e isso aqui pode deixar para uma outra vez, não é assim? Mesma coisa o professor na sala de aula, é ele que tem que saber. Se ele não sabe, vamos estudar. Mas é ele que tem que saber para onde eu vou, qual é a meta desse menino. É lógico que são metas diferentes. A gente fala em inclusão, diversidade, cada um praticamente hoje tem um plano de ensino diferente do outro. Na mesma sala, é ou não é? É. Eu não sei como vocês chamam aqui, a gente chama de PDE, PDI, que é o plano individual, mas cada um tem o PDI. seu conforme. Oi? PDI aqui. PDI também. Então, cada um tem o seu. E aí o professor, que é o regente da orquestra, ele que tem que saber isso. Não tem jeito, sabedoria tem que estar ali, junto com conhecimento. E quando eu digo essa sabedoria, né, eu gosto de dar o nome de intuição emotiva, mas tem gente que fala, né, de flexibilidade cognitiva, de conforme percepção, cada um dá um nome. Mas essa questão da sabedoria junto com o conhecimento é aquele que você fala assim, peguei o gancho que esse menino falou e vou fazer isso assim, assim, assado.
Quando você sente o outro, quando você sente a criança, sente algo que eles deram de gancho e você consegue pegar aquilo e transformar numa outra atividade ou numa outra proposta ou até mudança de paradigma dentro do seu planejamento. Então, essa sabedoria é o que nós... Alô? 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 É dado uma. Eu tô aqui, eu tô vendo vocês. Alô? Voltou. Voltou! Oba! Esse foi bom que eu bebi água. Representação de 2 códigos. Gente, eu coloquei 2 códigos aí, mas na verdade são muito mais. A gente vai ver na atividade que eu propus para a gente fazer. E o cálculo mental em si, que é toda a questão matemática, que vai usar as funções matemáticas. E essa escrita para representação da vivência. Essa escrita numérica, gente, quando nós estamos ainda no processo de contagem lá na educação infantil ou numa proposta, né, de educação infantil, ela pode ser por vários símbolos, não precisa necessariamente ser pelo número. Depois que a gente entra na linguagem matemática, que aí sim nós vamos dominar os códigos numéricos do sistema de numeração decimal. Mas antes disso, esse simbolismo pode ser com pauzinho, com bonequinho, com o que for, né? A gente vai estar passando essa representação das vivências matemáticas. Então, assim, de uma maneira um pouco rápida demais, eu só queria apresentar qual é o esquema da nossa metodologia, do nosso trajeto, quando a gente usa a musicalidade que eu proponho, né, como ferramenta do ensino, tá? E aí a gente sabe que a música é uma arte que vem desde os primórdios. Existem pesquisas que dizem que a linguagem veio antes do som do tambor, antes da música, vamos dizer assim, e outras pesquisas que dizem que a linguagem oral organizada veio depois da música, que os primórdios eles começaram a se comunicar pelo som de tambor, pelo som de balbucio, a. E aí depois, com essa organização sonora, que já se chama de música, porque é uma projeção emotiva, começou a ser linguagem. Então existe aí uma guerra, quem botou o ovo primeiro, se foi a galinha ou se quem nasceu primeiro, né, o ovo ou a galinha. Tem muita pesquisa aí sobre quem nasceu primeiro, se foi a linguagem ou a música. Então a gente pode imaginar o quanto essa arte é antiga e já está, né, geneticamente ligado à nossa formação. E aí, então, nós temos um bebê humano que tem, né, a possibilidade de ser estimulado, de ser recebido, de estar ambientado num universo sonoro e matemático. Como assim, Érico, universo matemático de bebê? Porque já existem pesquisas que mostram, pesquisas sérias, científicas. Se vocês quiserem depois, podem me mandar e-mail, eu mando para vocês, né? Porque senão a gente carrega muito com dados científicos e que às vezes não é o ideal para o momento. O momento é mesmo só a pinça do conhecimento. Já existem pesquisas sérias de muitos anos que mostram que essas funções matemáticas já nascem no bebê humano. Por exemplo, um bebê humano já sabe separar um da proporção, que é quando você oferece os copinhos, ele tira só um com a mãozinha. Isso já é uma demonstração de que ele percebe a proporcionalidade do todo para o um. Já existem pesquisas que dizem que o bebê humano consegue somar analogicamente, lógico que ele ainda não tem linguagem, mas analogicamente ele consegue somar um com um e saber que aquele resultado é diferente de um só.
Então, são algumas funções que nós já nascemos com elas. Bom, ponto. Sonoramente, eu acho que eu nem preciso falar, né? Quanto a música está aqui desde que nós estamos no útero, que o nosso ouvido é formado a partir da 21ª semana, e o som do coração da mãe, o som do intestino da mãe, da voz, o som do ambiente que ele está, já está criando memórias emocionais nesse bebê. Por favor, Edneia. E aí a gente sabe que é lá, na nossa escola, nossa segunda casa, o lugar que todo mundo deve estar quando está crescendo. Né? Alguns também na casa da vovó, da titi, da madrinha, mas lá, na escola, lá, eu tô ficando toda arrepiada quando eu falo. Lá na escola é o nosso segundo ambiente. E essa musicalidade com essa matemática também está presente. Se eu não estico vou falar coisas rápidas aqui, só para a gente ver essa imagem. Se eu não estico o meu braço naquele ângulo, eu não consigo pegar na mão da menina. Isso é matemática? É. Matemática que dá base para a física. Se eu não sei cantar, né, a música, se eu não tenho memorizado a música, eu consigo participar dessa roda cantando? Não, eu preciso memorizar essa música. Se eu... qual outra coisa aí que a gente pode ver de musicalização em matemática? Ouvir a voz dos meus amigos. É uma voz diferente que eu ouvi só a minha. Isso está no ambiente sonoro? Tá. Se a professora não conta quantas crianças tem ali, se um foge, ela vai dar conta daquele que fugiu? É o que está vindo aqui na minha cabeça. É uma questão matemática? É, porque se ela perder uma criança, vai dar problema. Mas assim, né, essa questão da professora e da visão de quantos alunos também é uma questão interessante, tá? Já tem pesquisas também dizendo que quanto menor os números de aluno, mais essa professora consegue emitir certos conhecimentos, e quanto maior, não. Isso é simples da gente comprovar, né? Se nós estamos, por exemplo, numa roda igual nós estamos vendo, nós estamos olhando todas as crianças. Agora, coloca uma roda aí com 100 crianças para ver se você consegue organizar uma a uma. Isso é uma função matemática que o nosso cérebro tem, né? De identificar termo a termo. E que a gente vai estar trabalhando isso lá na nossa escola, que é quando a gente chega. E aí, olha só, outro paradigma que nós não podemos deixar de saber e de acreditar e de fazer é que o nosso sistema nervoso é uma condição de possibilidades para o meio. É aí que entra que ela fala assim, para que eu tô aprendendo isso lá no 5º, 6º ano, né? Para que eu tô aprendendo isso? Agora meu filho tá assim com a equação, meu filho tem 15 anos e tá no nono ano do ensino fundamental, e aí fica perguntando, para que eu vou aprender essa fórmula de Bhaskara? Eu falei, vai lá na sua professora de física e pergunta. Olha quanta coisa que a gente tem que fazer com ângulo, quantas coisas, né? O X e o Y a gente vai tá simbolizando no nosso dia a dia, que para eu pegar um simples caneco e beber água, eu preciso ter essa questão do ângulo. E agora, com o novo ensino médio, eu tenho esperança que essas dúvidas que assustam a cabeça dos meninos possam ser esclarecidas. Então, essa condição de possibilidades, né, de tudo que esse cérebro pode desenvolver pela plasticidade, o que acontece? Nós precisamos estar cientes e precisamos estar preparados para essa organização. Eu não sei, essa palavra estimulação, eu amo essa palavra, eu amava, agora eu ando meio de mal com ela, sabe? Ando meio de mal com essa palavra de estimulação, porque eu achei que ficou muito assim, como que fala? Ficou muito vulgarizada, vou dizer assim, né? Tudo estimulação. Não, estimulação é aquilo que você tem como ferramenta
que você vai dar a possibilidade daquele menino crescer. Não é que tudo seja estimulação para todo mundo, existe estimulação para cada um, né? Então, dominar essa ferramenta para que o outro possa se desenvolver, isso é uma estimulação séria. Se o professor não sabe, ele faz isso intuitivamente. Aí a gente não está falando em técnica séria, né, gente? Intuição não tem a ver com conhecimento científico. Intuição é aquilo que a gente sente, percepção sensitiva. O conhecimento é aquele que eu tenho uma estrutura de informação que me dá base para aquilo. E eu acredito que o professor, enquanto técnico, o orientador pedagógico, enquanto especialista, o orientador educacional, enquanto especialista, o diretor, enquanto especialista, não pode se basear, né, a sua prática e intuição. Nós temos que nos basear em conhecimentos técnicos. É por isso que a gente precisa ler. Como que hoje a gente não vai ler? Não tem como. Por favor, Edneia. E aí, os efeitos na música do corpo humano. Esse é um artigo, né, que saiu na revista, já tem acho que uns 10 anos, mas já tem uns 10 anos que se sabe que a música molda o cérebro. E eu não entendo muito bem por que esses conhecimentos não estão na formação de professores. Não estão dentro de cursos de formação de professores e de especialistas. Já que a gente sabe que a música é uma possibilidade de modificar pela plasticidade o cérebro, por que isso ainda não virou ferramenta? Não sei, alguém vai me explicar. Aí também um outro slide que eu coloquei, né, que a música consegue atingir várias áreas do cérebro quase que simultaneamente. Por isso é um dos melhores estímulos para a mente. Emoção, raciocínio, percepção, sentidos aguçados, memória e aprendizagem, a música transforma o cérebro. Então, aí estão as habilidades que a música é capaz de desenvolver. E aí volto com a pergunta: por que a música ainda não está nos nossos currículos de professores? Já que é isso tudo, que já está comprovado. Aí são as partes do cérebro, né, que são ativados pela música. E aí, lá da Universidade da Flórida, eu vou passar. Depois eu vou disponibilizar esses slides para as professoras, tá, Ednei? Tá bom. Esse tá também, né, fala da criatividade. Eu não vou me ater aqui, não, porque nós temos mais coisas para fazer e já são 10h20. Também da Universidade da Flórida, esse slide, as áreas que a música estimula e modifica. Pode ir. Nós temos o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, né? No direito tem essa questão de discriminação, direção das alturas, do timbre. No esquerdo, a questão do ritmo. Então, assim, ela não é apenas processada no cérebro, mas a música afeta o funcionamento cerebral. Então, ela não é só processada, decodificada. Ela também interfere no funcionamento do cérebro. Então, olha só o quanto as pesquisas já avançaram. E a música, como eu disse no início, ela é formada, né? E nós temos dois paradigmas. Ela é formada por uma questão matemática. Cada semínima, a música ela tem a parte melódica e a parte rítmica. Então, esse primeiro quadrinho aí, que tem essas bolinhas pretas subindo nessa linha aí, são as notas musicais. Então, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Depois do dó não consigo cantar mais. A voz fica... Então, assim, essas notas estão na pauta, elas representam as notas no teclado, ou por outro instrumento, em certo lugar do outro instrumento. E pelo fato dela estar pretinho com cabinho, significa que ela é uma semínima, então ela vale um tempo.
Se ela tá branquinha, e vocês podem olhar pelo quadrinho do lado. Se ela tá branquinha, onde está escrito semibreve, ela vale 4 tempos. Então, por exemplo, o dó, que é aquela bolinha pretinha com risquinho. Ali, naquela figurinha que ele tá pretinho com cabinho, ele vale 1. Se ele tiver só uma bolinha, é a semibreve, ele vai valer 4. Então, eu tenho que tocar e esperar 4 tempos. 1, 2, 3, 4. E aqui embaixo tem um dó, tá vendo? O dó semínima, no marcha soldado, e tem um dó com um cabinho ligado no mi. Esse dó com semínima vai valer 1, e esse dó com cabinho ligado no mi vai valer meio tempo. Então, eu vou tocar 1, meio, meio. 1, meio, meio. Vale meio tempo esse dó aqui, porque o outro meio é o do mi. Por que eu tô falando isso? Porque a música é um fenômeno matemático. Ela, o tempo todo, ela tá contando para ser tocada. Se eu não toco nesse ritmo, é outra melodia. Então, ó, tá passando o trem aqui. Vou esperar um pouquinho que esse trem aqui, ó. Então, aqui embaixo, marcha soldado. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Se eu não toco nesse ritmo, fica qualquer música, ó. Outra música, não é marcha soldado. Então, eu preciso ter aquele ritmo certo, essa cadência certinha. Por isso que a linguagem musical, ela é também uma linguagem matemática. Então, a matemática está presente na formação musical, que é entre o pulso e o silêncio, né? A matemática está entre esses tempos de silêncio e o tempo de pulso. E a música tá presente também na entrada sensorial, que vai atingir não só a parte de codificação, mas de funcionamento cerebral. Deu para entender? Então pode passar, por favor. Então agora a gente vai fazer uma atividade e eu vou querer que a gente olhe duas coisas, porque as outras coisas precisaria da gente estar conversando mais tempos e tal. Mas eu queria que nós olhássemos as funções executivas. Não sei se vocês já conhecem as funções executivas, já ouviram falar, mas eu vou falar rapidinho. E queria que a gente olhasse a escuta atenta, o ritmo e as qualidades do som. Então, pode passar, Edneia. As funções executivas são as habilidades capazes de executar ações do dia a dia, capazes de aprender, tá? Elas estão presentes mais ativamente no córtex frontal, que é aqui em cima. E o que acontece? Nós não podemos pensar que é só aqui que as funções executivas acontecem. O nosso cérebro, ele é todo. Ele tem um funcionamento em forma de rede. Tudo está conectado. Só que as imagens trazem aonde está mais ativado durante aquela atividade. Então, durante aquela atividade, as funções executivas têm um lugar, né, que é mais preservado, que é mais ativado, vamos dizer assim, as redes neurais, que são aqui na frente. Então, a gente pode, né, cada autor, tem autor que fala até mais, tem autor que só fala em 3, mas eu uso do Meloy Diniz. Pode passar. Do Meloy Diniz, pode passar. São essas aí, tá? Então, planejamento, controle inibitório, que é esse controle, né, que nós temos para ouvir. Então, por exemplo, quando a professora fala 2 mais 4, eu tenho que ter um controle inibitório para não falar 8, que vem na minha cabeça. Eu tenho que saber que eu tenho que controlar, né, controlar meu impulso, para quando ela fala 2 mais 4, eu fazer o cálculo mental, para fazer analogicamente, tá? Todas essas funções matemáticas, para eu dizer 6. Então, esse controle inibitório é um que eu estudo muito, tá? Tomada de decisões é o que a gente chama de autonomia, certo?
Flexibilidade cognitiva. Se eu não vou por ali, eu posso ir por aqui. Então, essa flexibilidade de organizar outras estratégias. Memória operacional, que é a que eu adoto também como estudo, que é a memória imediata. Então, quando eu falo 2 mais 4 é igual a 6, quando eu falo o 4, eu tenho que deixar o 2 lá piscando. Senão, eu não consigo fazer os 2 mais 4. Certo? Eu tenho que deixar ele ali na memória para eu juntar com 6 para eu poder fazer o cálculo. É mais ou menos assim, quando alguém fala, qual que é seu telefone para eu te ligar amanhã? Aí a pessoa fala o número, você vai, quer saber? Deixa eu anotar aqui. Depois que você anotou, você não lembra mais. Então, você usou a memória operacional. É aquela que você fala assim, vi aquele apartamento que eu quero alugar, deixa eu falar o número daquele telefone. Aí você fica falando, porque senão você esquece. Aí quando você consegue parar o carro e anotar, aí você já esqueceu. Então, essa é a memória operacional, que você usa, a gente chama também de memória de trabalho, é que você usa imediatamente. Então, isso também é uma das minhas temáticas de pesquisa do Mix. A atenção, que é primordial, então, memória e atenção, né? Categorização, fluência, criatividade e planejamento. Então, essas funções executivas que o Malloy Diniz et al., quer dizer, os outros pesquisadores delinearam, é que nós adotamos aqui no Mix Potencial, tem outros autores, outros nomes, né, mas que são os responsáveis pelo nosso raciocínio e para praticar o nosso conhecimento, vamos dizer assim. Então, a gente vai estar olhando isso na nossa atividade. Nós vamos estar olhando os ritmos. Pode clicar que vai entrar mais, Ednei. Que nós temos, né, na música, 3 tipos de ritmos, 3 tipos de compassos, que são as cadências musicais. O binário, que são 2 tempos. O ternário, pode colocar, Ednei. E o quaternário, que são 4 tempos. O binário, o 1 é o forte. 1, 2. Bate palma aí, gente. 1, 2. 1, 2. Então, é o que tem na marcha, por exemplo. Sol, dá, do pau, beça de papel. Tá na marcha. O ternário são de 3 tempos. O 1 é o forte. 1, fraco, fraco. 1, 2, 3. 1, 2, 3. É o que tá na valsa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E o quaternário é o que são 4 tempos. Qual que é a diferença, Érica, do quaternário para o binário? O 3 do quaternário é meio forte. Então, é 1, forte, fraco, meio, forte, fraco. Forte, fraco, meio, forte, fraco. E 1, 2, 3 e 4. E 1, 2, 3 e 4. Porque se esse 3 não fosse meio forte, ia ser binário, né? 1, 2, 1. Então, esse 3 é meio forte. Com o tempo, a gente vai trabalhando as músicas, o nosso ouvido vai começando a distinguir. Então, você ouve aquela música e vê, deixa eu ver onde é o tempo forte. Aí você já vai organizando o tempo e vai sabendo em qual deles a gente tá organizando aquela música. Por que é importante saber? Porque a gente vai dar para esse cérebro, o nosso cérebro, ele tem uma previsão. Então, se eu canto. Aposto que vocês fizeram fá, fá. Por quê? Porque o seu cérebro, ele já tem uma possibilidade, ele já tem uma potencialidade que é prever o que vem. Igual se eu fizer tan, 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 vocês vão fazer tan, tan. Queria estar aí para escutar. Por quê? Porque a gente já prevê. Se nós temos uma padronização, nosso cérebro, ele tem tendência dele a automatizar essa previsão.
E isso para matemática é maravilhoso, porque a matemática trabalha com padronização, não é isso? Vamos dizer, o sistema de adição, ele é o mesmo, muda as parcelas, mas é sempre a primeira parcela, ou segunda, terceira, quarta, somada, junta, que vai dar um resultado. Então, o nosso cérebro, ele padroniza. E essa função para matemática, ela é muito importante. É por isso que os professores de matemática passam vários exercícios. Matemática é fazer mesmo lá do anos finais e do ensino médio, né? É fazer mesmo, tem que exercer. Por quê? Porque a gente precisa organizar essa padronização. E lá no pequenininho, como que eu estimulo essa habilidade? Com o ritmo. Com o ritmo. Vamos fazer uma atividade? Pode passar, Edneia? Pode passar que eu já vou fechar esses slides aí, que a gente vai para a atividade. As qualidades do som nós vamos olhar, pode clicar que vai sair 4 aí, né? Que é se o som é fraco, se o som é forte, se é grave, grosso, agudo ou fininho, o andamento se é rápido ou lento, o timbre, que é o tipo do som. Então, o som, por exemplo, da minha voz é diferente do som da voz da Edneia, é diferente do som da voz da Glenda, isso a gente chama de timbre. O som do tambor é diferente do som do chocalho, porque é a fonte sonora, tem a ver com a fonte, da onde vem o som, tá? O naipe do som, o tipo do som, então isso é timbre. E o que a gente vai estimular também por meio da musicalidade, Dineia. E aí, né, tá o nosso livro, quem quiser adquirir, vai ser um prazer. É só tá mandando um e-mail aí pro grupo de estudo mixpotencial@gmail.com. Pode passar, Edneia, já vou fazer os convites de uma vez, né? Hoje nós temos uma live às 7h30 da noite pelo canal do YouTube. O canal chama Mix Potencial, com a professora Jaquelina, diretora lá da Paz Barra Mansa, aqui da Paz Barra Mansa. E se vocês quiserem assistir, participar, vai ser uma maravilha. Um outro convite é do nosso grupo de estudo, né, online, que funciona nas quartas-feiras, de 7h30 da noite às 9h. E aí, esse grupo a gente estuda o livro e já funciona desde o ano passado. E no final do ano, as participantes ganham o certificado pelo UBM. E é gratuito, tá? Só tem mesmo que adquirir o livro para participar. E é um convite que eu não posso deixar de fazer para quem quiser vir. Inclusive, nós temos uma querida aí de Piraí, tá? Eu vou saber o nome aqui, mas porque eu não guardo os nomes, eu tenho um problema de memória de nome. Mas é uma querida que participa do nosso grupo de estudo aí de Piraí. Você está participando? É a Cristina? Não sei. Depois eu vejo que eu tô preocupada com o tempo. Tá Depois bom. eu vejo. Vamos lá. Pode passar. E agora nós estamos lançando pelo BM uma pós-graduação, neuroaprendizagem e planejamento didático. Pode passar, Edneia. Nós estamos aí com uma ementa bem bacana, tá? Se vocês tiverem interesse, também vai ser uma alegria tê-las conosco. Eu vou passar porque eu tô com medo de não dar tempo, mas fica aí já fica os agradecimentos, né? Que ninguém seja negado o encantamento do aprender, que a ninguém seja negado esse encantamento aí, tá bom? Vamos então para nossa atividade, que eu acho que é o principal, que é o que eu tô mais aflita, né? Porque é legal as pessoas vivenciarem. Eu gosto muito, aliás, todo o meu trabalho, inclusive meus artigos científicos, eles são todos com práticas. Porque a gente traz a teoria para a prática. E aí o professor ou o leitor, ou quem está conhecendo o que você quer comunicar, ele consegue perceber na prática aquilo que ele está vendo na teoria. Certo? Então, Edneia, é o segundo arquivo que eu te mandei. Tá Por bom. favor. Um minutinho só. Eu vou começando a falar, tá?
Tá, pode começar que eu vou. Então, vou um ver aqui. exemplo que eu trouxe, porque assim, gente, tem 500 mil, né? As meninas vão produzindo, os meninos do grupo de estudo vão produzindo, a gente vai fazendo e a coisa vai crescendo. Quando você vê, você tem 500 mil artigos. Mas o que eu trouxe para vocês hoje é a questão da parlenda. A parlenda é um tipo, um gênero de escrita que vai trabalhar basicamente com aquele ritmo binário que nós falamos lá. Tá aparecendo? Tá, pra mim tá. Pra mim tá, e pra vocês? Tá também. Ok. Então tá. E aí, essa parlenda vai trabalhar com esse ritmo binário. Só pra gente treinar aí a parlenda, né? O ritmo binário. Vamos cantar uma música, vocês vão bater. A gente vai combinar de vocês baterem palma e estalo, tá bom? Então vamos lá. Por que a música tem introdução? Lembra que eu falei que nós temos, né, uma possibilidade de prever? Então, quando a música tem introdução, a tonalidade do que eu vou cantar, do que eu vou tocar, ele já vem, né, trazendo essa sensibilidade para o meu ouvido. É diferente de eu fazer algo que não combina. Então, ó, meu ouvido dói. Então, essa previsão está sempre na introdução. É importante a gente fazer com que os alunos, quando vão escutar uma música, percebam a introdução. É muito importante, porque essa previsão sonora ela vai se refinando, ela vai se educando. Então, quando for, por exemplo, colocar um hino nacional, vamos ouvir a introdução? Ó, como que é a introdução? Vamos cantar só com lá, 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 como que é a introdução? Então, isso tudo vai trabalhando também essa questão da finalização. Olha só o acorde quando a música termina. Parece que vai parando, parece que vai esperando pra gente fazer já, né? Então, assim, essa questão da introdução, da finalização, a gente pode trabalhar até outros conceitos com as crianças. Né? Quando a gente começa uma coisa, a gente vai até o final. É importante a gente começar ciente, depois que está preparado. É importante. O que mais que a gente pode colocar como introdução da nossa aula? Pode ser a respiração, pode ser ouvir uma música, pode ser contar uma história gestual. Então, tudo isso, ele prepara esse cérebro para o que ele vai ouvir, tá? Então, vamos lá. A palma, hein? Bom dia, com alegria. Bom dia pra você e pra mim. 1, 2, 1 e 2. Palma, estalo, palma, estalo. Bom dia, com alegria. Bom dia pra você e pra mim. Bom dia, com alegria. É por isso que eu canto assim, batendo a mão, batendo o pé e cantando essa canção. Batendo a mão, 1, 2, batendo o pé, 1, 2 e cantando essa canção. 1, 2, 1 e 2. 1, 2 e 2. Palma, estalo, palma, estalo, palma, estalo, vou bater. Isso. Então, o que a gente fez? A gente acostumou o nosso corpo nesse ritmo. Tam, 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 tararam, tam, 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 tararam. Então, nós vamos trabalhar uma atividade agora que a gente criou para o terceiro ano do ensino fundamental dentro desse ritmo binário, dentro da questão das parlendas. Vocês sabem que a gente tem uma lei aí séria de direitos autorais, então a gente não pode trabalhar qualquer música, qualquer atividade online, né? E aí, então, é interessante que a gente pegue do nosso folclore, que tem muita coisa boa, né? O folclore infantil brasileiro, o cancioneiro brasileiro é uma coisa maravilhosa. Então, a gente pode estar resgatando
essas músicas, essas obras com as nossas crianças é importante, tá? Então, vou pedir para a Edneia passar aí o nosso slide e a gente vai trabalhar com a questão do 2 feijão com arroz. Eu vou diminuir aqui um pouquinho para ele ver se ele Tá. consegue aparecer todo. Só para a gente tá? saber, né? Essa atividade está dentro da divisão e lá da Base Nacional Comum Curricular. E vai tá dentro dessa habilidade, resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural por outro, até 10. Com o resto zero, com o resto diferente de zero, com significado de repartição equitativa da medida por meio de estratégias de registros pessoais. Então, tá lá dentro dessa habilidade, só que nós vamos estar olhando dentro do mix, tá? Vamos lá. Pode passar. Esse aí são os links que eu passei com os ritmos diferentes. Pode passar. Aí, quando elas pegarem os slides, elas podem cair lá no link que tem os ritmos diferentes, tá? Então, nós vamos trabalhar essa parlenda. Vamos fazer? 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Só olhando para essa parlenda e fazendo assim, quantas vezes nós batemos palma? Quantas vezes nós fizemos o estalo? Olha, vamos contar? Cada frase tem quantas palmas? 2. Tem quantos estalos? 2. Então, cada frase tem quantos movimentos? 4. Isso a gente vai trabalhando com eles com pergunta o tempo todo, né? Se eu pegar a quarta frase, quantas palmas vão ter? Quantos estalos vão ter? É igual? Tá. E se eu pegar a segunda frase, quantas palmas vão ter? Quantos estalos vão ter? Não sabe? Vamos fazer junto? E vamos contar aqui na cabecinha? Só essa atividade de perguntar quantas palmas, quantos estalos na primeira frase, na segunda, na terceira, isso aí é cálculo mental o tempo todo, tá? E aonde está o mix? O mix, tá? Que ele tem que prestar atenção em 2 códigos de representação. Lembra na nossa esqueminha de corporeidade? Que a gente tinha que ver, tava lá na representação, que eu ainda falei assim, pode ser 2 ou mais códigos. 2 códigos. Por quê? Ele tem que falar a parlenda e ele tem que contar ao mesmo tempo o gesto. Gente, isso não é fácil, isso é muito difícil. Isso é atenção dividida. Eu queria estar olhando para vocês agora numa roda e eu propondo essa atividade nesse ritmo que eu estou propondo, porque eu estou propondo um ritmo bem rápido. Com eles a gente vai fazer bem mais devagar, né? Porque nós temos que dar tempo para esse corpo pensar e codificar 2 códigos, ok? E aí a gente não pode ser rápido, senão a gente vira vitrola, né? Ninguém entende nada. Então a gente vai fazer devagar para eles estarem calculando. E aí isso vocês são expert, né? Vamos fazer só a primeira frase. Respira. Quem tá contando? Professora, eu contei e não cantei. Professora, eu cantei e não consegui contar. Professora, se eu ficar quieta, eu penso na música ou eu penso no número. É isso que eles falam. E é assim que acontece. Só que eu estou exigindo cognitivamente que esse cérebro tenha uma atenção dividida e que ele coloque esse ritmo no automático. E aí, por que é interessante eu trabalhar o binário? Porque o nosso corpo, ele é praticamente dividido no lado direito e do lado esquerdo. São 2 lados. E essa lateralidade, ela precisa ser organizada de forma, entre parênteses, binária.
tá aí na marcha, né? Que a nossa fisioterapia, quando fala, olha, vamos organizar a marcha desse menino lá na psicomotricidade, é o quê? É o movimento de lateralização, é ele andar, é ele correr. Por isso que tem às vezes aquele menino que passa, derruba tudo, ou menino não, até professora, né? Passa, derruba tudo, não consegue, por exemplo, uma atividade dessa, não consegue, palma, estalo, tem hora que a palma vai, o estalo vem, nananã, não tem problema. No mix a gente não tem erro. No mix a gente reformula a atividade numa complexidade mais fácil, que é pra gente poder dar conta. E aí depois a gente avança de novo, tá? Pode passar. Aí a gente vai fazer, ó. Quando o menino bate palma, eu já posso observar se ele é destro, se ele é canhoto. Porque geralmente quando a gente... A palma, a mão de cima é a mão dominante. Então eu já posso estar observando essas coisas também. Às vezes o menino bate à esquerda, às vezes o menino bate à direita. A gente sabe que ainda não definiu, né? E isso não é só na educação infantil, não, gente. Eu atendi uma menina de 7º ano, tá? Do anos finais do ensino fundamental, que ela não tinha lateralidade definida. E por isso o problema dela todo na matemática. A gente que atende em AEE, né, sabe que é uma situação que muitas vezes a gente se depara, não é só com os meninos de típico, não. Adultos, né, às vezes idosos, têm essa questão da lateralidade. Por isso que é importante a gente estar trabalhando o binário, a marcha. A gente está organizando esse corpo para que todo esse corpo faça um movimento de força alternado com outra força, de um lado e para o outro. Na escrita eu nem preciso falar para vocês o quanto isso é importante, porque vocês já sabem. Pode ir, Edneia. Então, a gente vai fazer. Aonde está o X, a gente vai bater palma. Então, 1, 2, feijão com arroz. Por que, Érica, que o 1 não está em cima do X? Porque nós não podemos esquecer do 0. A gente esquece do 0 na educação infantil e nos anos iniciais. Aí chega nos anos finais do ensino médio, tá aquele buraco na nossa mente. O 0 é a partida, o 1 é a finalização do 0, é o final da unidade. Ah, isso aí é bobeira. Não é bobeira. Também já tem pesquisas dizendo que isso é um dos maiores erros quando se trata em organizações de equações matemáticas. O menino não tem a noção de que o 0 é o ponto de partida e o 1 só se organiza quando ele termina o ponto que se deparou. Então, quando eu faço 1, eu já levantei minha palma aqui para fazer o 1. Ó, câmera lenta, olha que legal a gente fazer essas coisas na televisão. Ó, 1, ó, eu já parti da mão aqui para fazer 1. Só que a gente é rápido, né? 1, 2, nananã. Então, o 0, ele é fundamental, porque a matemática, o nosso sistema de numeração decimal, ele é baseado no 0 e no 1. Professor precisa mostrar para o menino onde está o 0? Precisa. Se eu vou trabalhar com ele, o passo da sílaba do nome dele, tá, vamos contar? Vamos. Então, ó, 0, 1, 2, 3. Esse menino tem que saber que o ponto de partida não é o 1. O ponto de partida é o 0. Tá? Então, é importante a gente estar mostrando isso. Muito bem. Pode passar, Nuna. A gente pode estar mostrando essa palma. Olha só, chegamos à conclusão que todas as frases têm o mesmo número de palma. Muito bem, pode ir. Pode ir, Edneia. Isso, vamos fazer a mesma coisa agora com o pé. Geralmente o pé que inicia é o pé dominante. Também dá para você já detectar ali se aquele menino tem uma organização da lateralidade aí. Às vezes no 3º ano do ensino fundamental ele não tem, tá?
Tem hora que começa com um, tem hora que começa com outro, tem hora que não sabe por onde começa. Então, vamos organizar isso? Qual pezinho que você chuta a bola primeiro? Vamos pensar? Então, você vai começar com esse pé, combinado? Tá, pode ir, Edneia. E agora a gente vai combinar uma outra coisa. A gente vai combinar que, olha, aquele primeiro pezinho ali, é o pezinho do lado direito ou esquerdo? Por que que eu sei? Por causa do dedão. Eu consigo ver isso na palma? Não, volta lá, Edneia, por favor. Não, porque eu só tá mostrando a palma de um lado só, não é isso? De uma perspectiva só. Aqui no pezinho, tá mostrando que o pé é do direito ou do esquerdo. Como que eu sei? Por causa do lugar do dedão. Então, a gente vai bater o pé conforme tá aqui, combinado? Agora não é qualquer um, não. A gente já fez atividade de qualquer um. Agora a gente vai bater como a professora tá mostrando. Então, vamos, ó. 1, 2, feijão com arroz. Professora, esse aluno aqui, o meu coleguinha começou com o pé direito, ele ainda não sabe. Ok, vamos falar de novo, todo mundo. Por que que a gente sabe que o pezinho, porque às vezes a criança não consegue perceber isso, né? Vamos fazer o pezinho marcado lá com guache ou com qualquer tinta, né? Ou vamos pintar de canetinha o pé embaixo, vamos colocar lá no chão, no papel, desculpe, vamos ver qual que é. Então, levar esse menino a identificar essa lateralidade, tá? Também é legal. E aí faz com o pé. Pode ir, Ana Edneia. Já são 10 para as 11, gente. Tem noção como é que o tempo voa? E aí a gente vai fazer simultaneamente. Pé e mão. Palma e pé. Pode ir, Ana Edneia. Isso, agora, olha, é o pé que a professora falou. Primeiro pode ser qualquer pé. Depois é o pé que a professora falou. Nessa atividade, eu estou trabalhando o biorritmo natural e o biorritmo sugerido, ou o biorritmo dirigido. Porque quando eu falo, bate com o pé que você quiser, é o biorritmo natural, né? Então, ou ele é destro, ou ele é canhoto, ele faz aquilo sem prestar atenção. Quando eu falo, vamos fazer conforme o pezinho que a professora colocou, eu já trago uma exigência de atenção. Por quê? Por mais que eu saiba que eu coloquei esquerda, direito, se eu não for canhoto, eu vou ter que prestar atenção para que o meu corpo, né, organize para aquele pé. Porque aquele pé vai ser o tempo forte. Então, eu vou estar aí, né, alterando um funcionamento que é normal, que é fluido. O que é isso, Érica? Quando eu peço para você bater o pé no 3, 4, feijão no prato, e você é destro, você vai bater direito. 3, 4, feijão no prato. Tudo bem, eu não tive que pensar. Por quê? Como o meu lado dominante é o lado direito, eu não tenho que fazer força, eu não tenho que, vamos dizer assim, brigar comigo mesmo para fazer o que você pediu. Agora, quando eu exijo, né, quando eu combino o pé esquerdo, eu já tenho que mandar uma mensagem para o meu cérebro o tempo todo que o forte é o outro, que naturalmente não seria esse. Então, é forte e fraco. Olha, eu tô falando, é o esquerdo, tá? É o esquerdo, tá, cérebro? Não é o que você faz sempre, não, é aquele. Então, eu já exijo uma atenção motora, uma atenção seletiva mais elaborada que a outra. E aí, né, tem às vezes aquele que fala, fulano não conseguiu. Nossa, mas o negócio é tão fácil. Às vezes até professor, você vai dar essa atividade pro 3º ano? Não é muito fácil, não? Não, não é muito fácil. Porque às vezes ele tem que entrar em colisão com a rota numérica dele para ele organizar esse movimento. Isso que a gente chama de matemática corporificada. Eu trazer a matemática, a contagem, né, a adição, o cálculo mental para o meu corpo, tá? Pode continuar aí, Edneia. Eu vou só ter no primeiro problema, porque... E aí, pé, né, tem aqueles movimentos simultâneos, pode continuar. Eu posso brincar com isso aí. E aí eu vou
para representatividade matemática, que eu posso primeiro usar os pauzinhos, né? Combino com eles, às vezes eles querem triângulo, quadrado, usa o símbolo que eles quiserem. Mas, por exemplo, aí cada movimento vai marcar um pauzinho. Primeiro faz só com a palma, depois faz só com um pé, com a marcha, e depois a gente chega aí no que cada movimento. O pauzinho para matemática é um pulo. Quantos movimentos eu tenho aí? Ele vai contar no tracinho. Aí você pode brincar com bordar com isso aí, né? Se eu dividir cada linha em 2 conjuntos, quantos movimentos eu vou ter em cada conjunto? Cada vez que eu falo isso, gente, são representatividade diferente. Porque eu tenho que associar a palavra movimento a todos os elementos da matemática, que nesse caso é palma e pé. Tá entendendo o que eu tô falando? Quando eu falo, vou dividir em 2 conjuntos, eu já estou com outro conceito matemático, que é a questão dos conjuntos e dos elementos. Quando eu falo só a palma vai ser o tracinho, eu estou dando um critério. Então, entre 2 tipos de elementos, só aquele elemento vai ser representado daquela. Então, às vezes a gente olha para uma atividade assim, a gente fala, nossa, muito fácil. Não é fácil. É mais complexo do que eu pegar mais um, escrita, né? Mais um, colocar. É mais complexo, porque exige mais desse cérebro. Depois vocês peguem a atividade e façam vocês sozinhas com vocês. Vocês vão ver o quanto é mais exigente cognitivamente, tá? Pode passar, Edneia. Aí a gente chega à conclusão, mistura, né? Porque na alfabetização a gente fala da fase antes da fase alfabética para a fase alfabética, né? Silábico alfabético. Então, aí na matemática vai ser a mesma coisa. A gente mistura símbolo com número para ele já. O que eu tô falando pro cérebro dele? Que aquele símbolo 4 representa 4 pauzinhos. Então, isso é uma memória conceitual. É o que a gente precisa ter, é o que o menino precisa ter para dominar a linguagem. Porque senão esse número não vai representar o quantitativo. Ele vai só representar um desenho. É o que a gente fala. Ele sabe matemática, mas ele faz a relação quantidade numeral? Ou é só o numeral? Ou é só o desenho do número? Quando a gente faz uma atividade dessa, a gente dá esses elementos para o cérebro. Olha, esse símbolo representa esse quantitativo de unidade. Tá? Pode passar. Aí a gente pode fazer 1 quilo de brincadeira, né? Pode passando, eu vou parar lá no primeiro problema, né? Olha lá, aí a gente brinca. 1, 2, só que vai ter um movimento. Quando for o resto da frase não vai ter movimento. E aí, ó, se resolvêssemos modificar a estrutura rítmica dessa música que acabamos de marcar, acrescentando palmas, como que a gente poderia acrescentar? Aí eles vão falando, se a gente bater palma 2 vezes, né, uma palma para cada sílaba. Então, ó, 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão com arroz, 5. Aí eles vão falando e a gente vai brincando com isso. Tá, então agora não são mais 4 em cada fila. Quantos são? E se eu dividir? E se eu multiplicar? E se eu tirar 1? Se eu colocar 1? Né? Aí vai pro tracinho. Então, olha, agora mudou. Agora não são mais 4, agora são 6. Aí a gente já vai para matemática de 6, né? É muito legal fazer essa atividade com eles, tá? Já fiz umas 3 turmas. Eles adoram. Eles adoram. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês, essa coisa de falar, é fácil, é difícil, porque eu escuto às vezes. Essa musiquinha é de educação, essa palenda é de educação infantil, não é de 3º ano. Fácil, difícil, quem vai colocar complexidade é o professor. É o professor tem que saber matemática para fazer isso. Ele tem que saber múltiplos, ele tem que saber divisão, ele tem que saber multiplicação, tabuada, ele tem que saber categorização, seriação, proporcionalidade, razão. Ele tem que saber um monte de conceito. Se ele não sabe, a gente tem que estudar.
Senão a gente não consegue ver nessa atividade as questões matemáticas, né? Então aí entrou atenção, entrou atenção? Entrou a memória? Estou falando lá das funções executivas que a gente ficou de analisar. Entrou flexibilidade? Entrou. Quando eu falo alterna, pé e mão, alterna, né? Tracinho e número, alterna. Uma hora com música, outra hora sem música. Eu estou alternando. Entrou controle inibitório, gente. Direto. Porque se eu não prestar atenção para fazer o negócio direito, eu não consigo organizar o que a professora está falando, tá? E da musicalidade? Entrou a parte rítmica total. É forte e fraco o tempo todo. A padronização rítmica. Entrou a questão do rápido e lento? Entrou, porque se eu fizer isso na velocidade que eu fiz aqui com vocês, não vai dar certo. Tem que ser devagar para o cérebro padronizar, para ele memorizar essa padronização. Tem aquele menino, né, de inclusão, que eu preciso fazer mais devagar ainda? Tem. Tem aquele menino que às vezes fala para mim, pode ficar comigo depois da hora para você fazer 1, 2, para eu aprender? Porque eu não consegui aprender junto com os outros amigos. Tem. Tem aquele menino que às vezes com um amigo você vai fazer todo mundo marcha e pé, mas com aquele menininho você vai falar, você vai fazer só marcha. Ou você vai fazer só a palma. Tem. Tem você que às vezes você vai precisar estudar isso antes de dar aula, porque às vezes você não consegue? Tem. Então, é uma atividade que a gente pode estar trabalhando e tem até 5 problemas aí, tá? Que a gente pode estar trabalhando com a parlenda, que é um gênero, né, da nossa cultura, que é um gênero da arte musical, que faz parte da área musical, e também com a matemática. Isso é interdisciplinaridade. E a gente vai poder conseguir organizar isso de forma com que eles vão me dando ganchos, né, para que essa complexidade se ajuste ao grau deles. Ah, e pode ser que isso seja muito facinho? Pode. Então aí a gente vai criar mais complexidade na atividade para estar propondo, tá? Acho que era isso. Eu vou depois, se vocês tiverem dúvidas, quiser perguntar alguma coisa sobre a atividade ou sobre o que a gente falou aqui, eu estou à disposição agora. Ou depois também, tanto faz. Eu só queria terminar 11 horas para não extrapolar demais o horário que a gente combinou. Tá certo. Eu posso, então, parar aqui a sua apresentação para a gente fazer os finalmente aqui, né? Pode. Finalizar. Estou parando aqui a apresentação. Muito conhecimento, né? Compactado. Muita coisa boa. Edneia, eu fico encantada. Eu estou agora atendendo um menininho que a Glenda conhece. Ele tem perda auditiva nos 2 ouvidos. E assim, até já teve uma investigação de questão do TEA, de TDAH, e a gente está chegando à conclusão que ele não tem nada, ele tem a perda auditiva. E a música está organizando os movimentos desse menino. Glenda, você tem que ir lá para te mostrar, Glenda. Que coisa mais fofa. Ele fazendo as atividades comigo. O que eu tô fazendo? Eu tô fazendo musicalidade e vou pros carrinhos, porque ele ama carrinho. Então, no carrinho, eu organizo bem essa questão do raciocínio. O controle inibitório dele, depois que a gente faz uma atividade de música, é imediata, gente. O efeito da música é quase que simultâneo. Aí eu volto, aí ele cansa, aí eu volto para uma questão de musicalidade. Então, assim, Edneia, eu fico assim muito empolgada, porque quando a gente vê que a coisa está dando certo, a gente quer compartilhar, sabe? A gente quer que as outras pessoas também dominem aquilo para que outras crianças tenham esse benefício. Acho que essa é a minha chave. Sim, sem dúvida. Eu acho muito egoísmo, né? Eu ficar com isso tudo só para mim, só eu saber. Acho que Deus me oportunizou
de eu estudar e tudo, tanto sacrifício para estudar, foi para isso, foi para eu compartilhar. Então eu fico assim, aflita para falar, para dividir. Desculpe se foi muito rápido, mas eu estava preocupada com a questão do tempo. Talvez eu erre de fazer assim, né? Talvez eu tenha que fazer menos coisas que seja ajustada no tempo para que seja mais devagar. Mas acontece que como eu sou apaixonada, isso me sobe. Aí eu quero colocar. E que bom que você tem essa disponibilidade para compartilhar. São conhecimentos assim importantíssimos, né? Para nós, até para nossa vida mesmo. Você perceber o ritmo. Eu acho que a nossa sociedade hoje ela está perdendo um pouquinho isso por conta dessa aceleração tão grande, né? A gente, quando senta para ficar, digamos, parado, sem fazer nada, ocioso, a gente fala assim, e não posso porque eu tenho que fazer aquilo, não posso porque eu tenho que fazer aquilo, e a gente não se dá esse tempo também. Verdade. Outra coisa interessante, eu penso para os alunos que têm o TDAH, o quanto que também é importante esse trabalho, né? Trabalhar esse ritmo e toda essa matemática aí corporificada, como você está falando, a música, né, a importância dessa musicalização na escola, que às vezes ela fica muito restrita à educação infantil, às séries iniciais, e depois acaba se perdendo um pouco. E a gente, às vezes, não explora isso também, não é verdade? Bom, eu queria ler aqui um depoimento de uma agente de ensino colaborativo que ela colocou aqui no chat, né? Sou agente de ensino colaborativo, tenho um filho com deficiência intelectual e a música ajudou muito no desenvolvimento dele. Sua compreensão e raciocínio ficaram mais ativos. Hoje, com muito orgulho, ele está inserido no mercado de trabalho. Olha que bacana, né? Que depoimento lindo, isso mesmo. Tem o depoimento, esse foi o depoimento da agente Luciene Bulgarim. Tem também o depoimento da Meire, que diz que a musicalização nas escolas deveria ser algo universal e parte do currículo. Concordo. É verdade. O Vitor Santos, professor também de matemática, é coordenador da área aqui da SME, né? Ele está falando, explorar questões matemáticas a partir do corpo, como que isso é fundamental. Muito legal. Então, e assim, eu fiquei percebendo o seguinte, à medida que você ia passando as atividades e as possibilidades de modificação da atividade, eu imagino que na cabeça dos professores já tenha surgido assim, foi surgindo várias propostas, várias formas de como trabalhar isso. Cabeça de professor não para, né, Ednei? Não para. Eu tenho certeza que isso aí foi, assim, puxando muita coisa aí da experiências e possibilidades de cada um e cada uma aqui. Né? Eu queria, assim, agradecer imensamente, né, a sua disponibilidade de vir com esse sorrisão, esse astral maravilhoso, essa energia contagiante, né, passar essas informações, esses conhecimentos para a gente, que é tão importante. Né? E tudo isso, gente, é assim, gratuitamente, é uma disponibilização mesmo, verdadeira. Tá? Queremos agradecer a você e a todos os nossos palestrantes da semana, que também estão, os que vieram, os que ainda vão vir, também com essa disponibilização. Isso é muito bacana, a gente poder contar com esse compartilhamento aí de conhecimentos. Glenda?
Muito boa manhã, né? Cheia de conhecimento. Dona Glenda, mas por que você vai assistir justamente, né, a dinâmica, né, da Érica? Vocês trabalham quase que diariamente, mas quase não tem oportunidades, né, de vivenciar, né? Temos alunos em comum, né, na surdez e lá no centro do Carlos Campbell, né, de deficiência visual, mas a gente é cada dia uma chave nova, né, como a Érica propôs, né, realmente, quando ela falou, né, quando eu entrei para a educação especial inclusiva nas salas de recursos, a minha coordenadora inicial foi ela, né, e depois eu parti também para esse desbravando, né, esse mundo em relação à inclusão e até hoje, aí dentro do município, que inclusão é tudo, né? Quando a gente fala, né, nesse processo, né, lógico, a gente que está na defesa, né, das minorias, né, de estar possibilitando, né, a equidade dentro das escolas, muitas vezes não é fácil, às vezes a gente não consegue, né, ver muita evolução ou muito desenvolvimento daquele aluno, porque a gente espera muita coisa. E quando a gente começa a trabalhar com a inclusão, a gente começa também a perceber o quanto que nós precisamos mais. A Érica colocou aquele maisinho, né? O que falta na gente, né? E a gente está sempre em busca, né, do que falta. O professor está sempre em busca realmente do que falta. O que a gente sabe, o que é nosso, né, o que a gente já tem de conhecimento, a gente tem que multiplicar, né, com certeza. Mas aquilo que a gente também tem como uma lacuna, a gente tem sempre que buscar esse maisinho mesmo, porque a gente está aprendendo o tempo todo, né, não sabemos tudo. Hoje as informações são muito grandes. Quantas lives, né, a gente tem por dia, a gente recebe, né? E a vontade de assistir tudo, muita gente boa. A gente tem agora que se focar, né? Porque senão a gente também fica assim sem as nossas demandas, né? Muita coisa. E ainda mais nesse tempo de pandemia, como a Érica colocou, não conseguimos, né, estabelecer essas questões olho no olho, mas a gente tem certeza que mesmo pelo computador, né, todos esses colaboradores, todos esses profissionais fazem o melhor, estão fazendo o melhor, né, temos trabalhado muito, né, e tenho certeza que a educação pública sempre será de qualidade, porque nós temos esses profissionais dedicados a esse processo. Tá? Parabéns a todos vocês, parabéns, Edneia, parabéns, equipe, parabéns, Érica, Dalva, né, e todo o apoio, né, para que esse evento, né, aconteça. Beijão para vocês. Obrigada, Glenda. Bom, então, para finalizar, eu gostaria aqui de sinalizar que estamos sendo assistidos por professores, orientadores, diretores, temos mães aqui presentes também, que é sempre muito bom a gente ter esse espaço, né, que a família e a escola juntas, elas possam realmente trocar em muitas informações, e esse período da pandemia, apesar de ter sido tão doloroso, tão sofrido para tanta gente, mas ele trouxe muitas possibilidades também, e essas possibilidades por meio das tecnologias é uma, né, que é essa possibilidade de troca intensa. Então, nós agradecemos a participação e a presença de todos e todas, e de maneira assim, muito especial nessa semana municipal do direito à educação inclusiva, eu quero agradecer o trabalho de todos os professores, de todas as professoras, de todos os agentes de ensino colaborativo, todos os diretores, todos os orientadores, merendeiras, serventes, porteiros, profissionais da secretaria das escolas, professores de sala de recurso, enfim, né, é muito ruim enumerar, porque a gente sempre esquece de alguém,
Mas eu gostaria, sim, de parabenizar e agradecer a todos que cuidam com tanto carinho das nossas crianças, né? Que nós acompanhamos, e todas as crianças da nossa rede. Bom, então, Érica, para você um beijão e a gratidão imensa por sua participação. Dalva, um abraço para você também. Muito obrigada por essa parceria, por você estar aqui conosco. E Patrick também, obrigada aí pela parceria de sempre. Um beijo e um abraço no coração de cada um e de cada um.